Jesus. Ei, meninas. Atrasada. Bem-vindas, bem-vindas. Maíla, Polly. Correria. Deixa eu prender esse cabelo aqui pra ver se fica menos pior. Deixa eu ver se tá bom esse volume. Tá, né? Isis, bem-vinda. Quase que eu me atraso. Ui. Deixa eu ver se consigo enxergar assim esse óculos, gente. Reflete. Bom, nós vamos falar hoje sobre os temperamentos, né, gente? Seguinte, primeiro dia hoje que a gente vai mudar de tema, tá? Falamos até ontem sobre as instâncias do autoconhecimento e hoje nós vamos falar sobre temperamentos. Começar, né? Boa noite, gente. Daniele, boa noite. Camila, saúde, boa noite. Meninas, boa noite. Bem-vindas. Escrevam pra mim aí se vocês já sabem qual é o temperamento de vocês. Colérico, sanguíneo, se vocês já sabem, fleumático ou melancólico. Se vocês já sabem qual é o temperamento de vocês. Escrevam aí pra mim, pra ver se vocês já sabem. Aí fica mais fácil, né? Nossa, essa luz tá arrebentando aqui. Deixa eu melhorar essa luz. Não tem jeito, né? Lulu. Nossa, que sujo esse óculos, gente. Lulu, você já sabe qual é o seu temperamento? Coloca aqui pra mim. Isis já sabe que é colérica. Jaque, qual é o seu temperamento? Garnieri já sabe que é sanguínea. Qual é o temperamento de vocês, gente? Vamos lá. Se você é colérica, coloca pra mim. Se você é sanguínea, coloca pra mim. Se você é fleumática, coloca pra mim. Se você é melancólica, coloca pra mim. Seguinte, hoje, boa noite, meninas, vocês que estão entrando aí, meninos também, se tiver algum eu não vi ainda. Seguinte, Lulu, sanguínea. Por que eu já sabia, hein, Lu? Por que eu já sabia? Por que eu já sabia? Nem sei por que eu já sabia, gente. Esse temperamento seu, não entendi nada. Seguinte, gente, hoje nós vamos começar falando de todos os temperamentos juntos, o que essa importância, né? Como eu disse a vocês, eu adiantei ontem para terminar, a gente terminaria hoje, né, as instâncias do autoconhecimento, e eu ontem juntei as duas instâncias para a gente começar já que nós não vamos sair desse isolamento agora, bora. Amanhã 60 lives, né? 60 dias de live. E hoje vamos começar com um tema novo. E esse tema é muito importante que você saiba qual é o seu temperamento. Muita gente pergunta, Mani, isso pode mudar o temperamento? Alguns estudiosos dizem que não. Alguns dizem que ele é adaptável em relação ao onde você está vivendo, né? O seu meio, onde você convive. Então isso é muito relativo, mas é óbvio que tem como melhorar. Ivani, bem-vinda, querida. Já vamos começar. Ivani, você sabe qual é o seu temperamento? Meninas, vamos enviar só pra gente boa, tá? Envia aí o aviãozinho, só pra gente boa. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral. Bem-vinda, Josiane, sobre esses temperamentos, o porquê que nós vamos estudar isso, por que nós vamos aprender mais sobre isso. E aí eu vou ver se eu consigo, em cada dia, falar sobre 2
mas eu acredito que para não deixar dúvida, é melhor que a gente fale sobre cada temperamento, um temperamento em cada dia. E aí a gente precisa prestar atenção num ponto, que é o seguinte: eu tenho algo de todos os temperamentos, mas eu tenho um temperamento predominante. É óbvio que na minha família, na minha constituição familiar, tem gente de todo quanto é tipo de temperamento. E é importante a gente saber por que a pessoa está agindo daquela forma, pra gente entender como que a gente age com aquela pessoa, o que a gente pode esperar daquela pessoa e como a gente pode se posicionar, inclusive, que é super importante, tá bom? Eu escolhi duas literaturas pra me fundamentar, tá? Deixa eu só colocar aqui. Tomara que esteja carregado. Pra me fundamentar em relação a essas 5 lives, tá? Uma delas que pra mim é a mais importante é Temperamento Transformado pelo Temperamentos Transformados, que é um livro muito bom, que eu li há muito tempo atrás. Eu tenho até ele aqui em PDF, tenho ele também em físico. Deixei lá no consultório hoje, tá? Mas vocês também encontram este livro em PDF, de graça aí na internet, tá bom? Quem está em dúvida em relação ao temperamento, tem testes. Se alguém não conseguiu o teste, me chama depois no PV que eu mando o teste pra vocês, tá bom? O link pra você fazer o teste. Mas quando você começa a ouvir falar, talvez você fique em dúvida em alguma coisa, mas no final a dúvida acaba, tá? Gente, por que a gente fala de temperamento? Temperamento é uma base da nossa constituição. Temperamento é aquele jeito assim, eu não vou falar isso com fulano não, porque ele vai reagir assim. Se fulana souber disso, na frente de todo mundo, ela vai dar um show. Se eu falar com ciclano assim, vai dar nisso. Porque isso é uma base. E da mesma maneira tem a personalidade, temperamento e caráter, pra você ter ideia de tanto que isso é importante em relação à nossa constituição de base como ser humano mesmo, tá? E aí esse livro, Temperamentos Transformados, ele é a luz da Bíblia. E por ser a luz da Bíblia, bem-vinda Paty, bem-vinda Cleide Frazão, bem-vinda Rosinélia. Bem-vindas, meninas. Nós estamos falando sobre temperamentos. E hoje a gente vai fazer um apanhado geral, tá bom? À luz da Bíblia, nós temos, que fica mais fácil, que você vai se lembrar sempre. Nós temos um colérico. Quem era esse colérico na palavra? Paulo. O que Paulo fez? Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele perseguia os cristãos, né? Mas Paulo também foi aquele que mais escreveu acerca do cristianismo, né? Então o colérico é um sujeito extremamente exagerado. E aí, gente, eu vou só dizer pra vocês quais seriam esses personagens da Bíblia, pra você ter uma ideia, pra você ficar focada aí, pra você até fazer uma comparação, tá bom? Mas a gente não vai se apegar a isso muito não. Só porque o livro Temperamentos Transformados fala à luz da Bíblia, tá? Mas ele é muito prático, dá pra entender muito bem. Então, Paulo era um colérico que odiava sem nunca ter visto, mas que depois que conheceu a palavra, conheceu, né, e teve um encontro, foi aquele que mais escreveu. Olha isso. Temos um sanguíneo representado por Pedro. Pedro foi aquele que dizia que amava, mas em todas as oportunidades que teve, negou. Amava, era um poço de exagero, a ponto de cortar a orelha, né, de um guarda, porque Pedro, esse sanguíneo, ele é assim, os amigos sabem o que ele está sentindo, ele é extremamente exagerado. Temos também o fleumático, que está na figura de Abraão,
que quando chegou, né, numa cidade com a esposa, perguntaram, é a sua esposa? Ele, não. O fleumático disse, não, ela é minha prima. E aí temos também o melancólico José e o melancólico Moisés. O Moisés é aquele, vocês vão identificar, para mim é um dos mais fáceis de identificar o melancólico. Deus disse, você vai libertar o meu povo. E Moisés, não, Senhor, eu sou gago, tenho dificuldade de falar. Eu só vou se o meu irmão Arão for comigo. Então, esse melancólico, você dá 1.500 injeções de adrenalina, de motivação, mas ele tem uma dificuldade enorme de acreditar no potencial dele. Então, todas as vezes que você precisar de lembrar como que é esse povo, como é que é esse temperamento dessas pessoas, né? À luz da Bíblia, você encontra, né, o colérico Paulo, que sem conhecer perseguia, mas que depois que conheceu foi o que mais escreveu, realmente foi muito fiel. Você encontra o sanguíneo Pedro, né, que falava, estava junto, não existe, nesse sanguíneo não existe um coração frio. Depois você encontra o fleumático Abraão, o pai da fé, que negou a esposa, disse, não, ela é minha prima, ela não é minha esposa, não. Depois você encontra o Moisés melancólico, que não acreditava no próprio potencial, mesmo sendo a pessoa que teve contato com Deus. Ele não acreditava. Este é mais ou menos o que é que você precisa ficar ligado aí quando você... Como que é? Lógico que a maioria de nós estudamos muito acerca da palavra e a gente identifica mais ou menos como é cada personagem, tá? Então, tem muita diferença. Apesar das pessoas confundirem sanguíneo com colérico, né? Olha a diferença que existe de Pedro e a diferença de Pedro para Paulo. A diferença que nós vemos demais, enormemente de Abraão, o pai da fé, para Moisés, né? Que é um fleumático e um melancólico. Nós temos em nós muita coisa assim, que por mais que a gente diga que não, a gente diz que está em transição. Muitos costumam dizer o seguinte, eu era assim, mudei. A gente muda muito em tal aspecto, quando a gente não está no canto acuado em situação de risco. Porque na hora que a gente estiver em risco, lá quietinho, o que a gente encontra? A gente encontra a verdade, a essência. A essência. Eu escrevi para vocês agora à noite, postei agorinha, um post falando sobre a história dos temperamentos. Que apesar que muita gente pensa que isso é história de coach, papo de psicanalista, isso é de antes de Cristo, tá? E assim, se a gente for se aprofundar, tem muita coisa falando sobre nós que clarifica a gente como ser humano. E é óbvio que quanto mais eu sei ao meu respeito, mais eu posso me potencializar, tá? Seguinte, gente, eu vou falar pra vocês algumas qualidades e aí vocês vão encaixando aí, tá? É óbvio que tem algumas coisas que ficam meio confusas e por isso eu escolhi cada dia falar sobre cada temperamento, porque aí nós vamos falar constituição do corpo, porque o sanguíneo tem um formato de rosto. Boa noite, Matheus. Quem que entrou aqui, gente? Matheus, bem-vindo. Miriam, bem-vinda. Alex, bem-vindo. Jéssica, bem-vinda. Lacerda, bem-vinda no seu nome. Coloca o seu nome pra mim, amor. Rosiane, bem-vinda. Isis, bem-vinda. Cleide Frazão, já vi. Kênia, Paty, Coach, minha linda. Rosinélia, Ivani, Josiane, já vi. Ivani também. Lulu, Jaqueline, Evna, Garniele, Jaque, Isis, Maíla, Thaís. Bem-vindos, gente. Então, o que a gente vai fazer?
Nós vamos falar sobre esses temperamentos. Hoje eu vou fazer um apanhado geral. Como eu já disse a vocês, são 2 livros, 2 obras literárias para fundamentar. Agora, quem criou isso de temperamento, isso é antes de Cristo. Esses temperamentos são 4, alguns autores vêm dizendo de 5 temperamentos, mas quando a gente estuda esses 4 temperamentos, fica muito clarificado pra gente e a gente se encaixa num deles. Se você é um melancólico, às vezes você pensa que é um fleumático. Se você é um sanguíneo, às vezes você pensa que é um colérico ou vice-versa, mas com o tempo que você passa a se conhecer, isso fica muito claro. Alguns autores dizem que há mudança nesse temperamento e nessa obra de temperamentos transformados, tem uma outra, temperamentos transformados pelo Espírito Santo. Então aí é algo já sobrenatural, não é disso que nós estamos falando, tá bom? Nós estamos falando da constituição mesmo, normal e natural do ser humano. E aí o que a gente fala, o que eu falo com vocês? Existem as profissões que você vai, se você tiver tal temperamento, é interessante você estar em tal profissão, porque você vai se sair bem. Bem parecido que quando a gente encontra, descobre os nossos talentos naturais, né? A Jaqueline comprou o livro aí e fez o teste, não foi, Jaque, dos talentos naturais. Você vai se ver. E eu digo o quê? A gente precisa aprender acerca de nós, quem somos, o que somos e como somos. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu sei como eu sou, o que eu tenho de bom, eu sempre digo, começa pela parte boa, sempre. Começa para desenvolver os seus potenciais. E depois a parte que não é positiva, as suas fraquezas, você baixa essas fraquezas, você para de dar valor, para de dar importância e para de colocar isso muito lá para cima. Nós temos o viés negativo da mente de sempre estarmos olhando para o que não é bom. Vai agora, usa a sua parte racional e decida-se. Não vou focar no que não é bom, vou focar no que eu tenho de bom. O que é que eu dou conta, no que é que eu sou bacana, qual é a minha, o que eu tenho de forças, né? O que eu tenho de positivo, porque isso você desenvolve e melhora. Tem muitas coisas acerca de nós mesmos que a gente não se dá nem conta. Quando a gente começa a entender, ver e a gente começa a testar essas forças e a gente começa a ter pequenos progressos, sabe? Pequenos resultados. E eu sempre digo para vocês, resultados curam. Porque você começa a entender que se você dá conta, que você é maior do que você pensa. Se você sempre fica olhando para o que você não tem de bom, da mesma forma que resultados curam, falta de resultados adoece, enfraquece, tá? Se, por exemplo, você é um sanguíneo, as qualidades suas aí, como sanguíneo, você é comunicativo, você é destacado, você é afável, você é simpático, você é bom companheiro, compreensivo e crédulo. Mas você também tem uns defeitos. E alguns dos defeitos são volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, exagerado e medroso. Vão identificando aí quem não fez o teste, tá bom? O sanguíneo se dá muito bem. Olha as profissões, vê se você tá em alguma delas, tá bom, gente? Como atores, vendedores e oradores, palestrantes, professores. Você tá se encaixando em alguma delas? Gente, quem é sanguíneo aqui, diz pra mim e fala aí. Manes, eu encaixei, eu tô na minha profissão aí. Tem algum ator, tem algum vendedor, tem algum orador, professor? Se tiver, está na profissão certa. É óbvio que tem muito mais profissões. Eu fiz um apanhado aqui, tirei alguns pra gente não perder tempo, tá? Colérico. Se você é um colérico, tem algum colérico aí? Gente, quando a gente começa um curso de psicanálise ou quando a gente começa uma terapia, estudando, né? Geralmente os alunos sempre falam, eu sou fleumático. Sempre as pessoas falam, eu sou fleumático, como Abraão, né? Por quê? Porque eu sou tranquila, porque eu sou disponível, porque eu sou calmo.
Todo mundo diz que é. Perfeccionista, todo mundo quer ser. Mas quando ele encontra os defeitos de um fleumático, aí eu não quero. Por exemplo, um fleumático, eu separei para vocês aqui. Um fleumático tem como defeitos, deixa eu separar aqui, gente. Fleumáticos: calculista, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido, temeroso e desmotivado. Aí já ninguém quer ser um fleumático. Aí você fala, Manes, eu sou fleumática, mas eu não sou calculista, eu não sou indecisa, eu não sou desconfiada, eu não sou contemplativa, eu não sou pretensiosa, eu não sou introvertida, eu sou super extrovertida. Isso ali no seu cotidiano, na sua rotina. Mas na hora que você vai para um momento que é único, que você tá vivendo aquilo pela primeira vez, você volta para cá sim. Tá? Uma coisa é quando a gente tem um temperamento e a gente tá treinando o tempo todo, quando a gente tá na casa, não, eu não sou assim, eu sou de outro jeito. Mas isso é muito fácil de ser quando eu estou com os meus, que aí eu posso relaxar. Mas na hora que esse fleumático tá lá, né, em crise, ou quando ele está passando por um aperto, ou quando ele está, né, que precisa vir à tona mesmo quem ele é isso aí que é, tá? É isso aí que é. As profissões, por exemplo, do fleumático, eles são diplomatas. E aí, se você quer ver, tem um filme agora no Netflix, eu não assisti. Marcos assistiu e falou que é maravilhoso, que é Sérgios. E ele é um fleumático total, até a composição física, porque a forma do rosto de um fleumático é diferente de um sanguíneo. Por exemplo, um sanguíneo tem um rostinho mais arredondado, as bochechas diferenciadas. Olha que coisa, né, gente? Que incrível! E isso é de antes de Cristo que eles descobriram, estudaram e descobriram, tá? Eu acho muito fantástico que hoje a gente já encontra isso tudo pronto e a gente só vai melhorar. E aí a gente tem como qualidade, que eu sei que tem uma galerona e que é fleumática. As fleumáticas são calmas, tranquilas, cumpridoras, conservadoras, práticas, líderes, diplomatas e bem-humoradas. É a Rose, né? É a Rose, é o marido da Isis. Mas quem que é fleumática aí, gente? Quem que é fleumática? Tem mais alguém fleumática? Ou fleumático? Mais alguém? Acho que a Kênia também é fleumática, né, Kênia? A Jaque é sanguínea. A Lulu também é sanguínea. A Garnelli também é sanguínea. Aí a Isis é colérica? Eita! A Rose é fleumática também? Então, gente, vocês que são fleumáticos têm um dever de casa. Assiste Sérgios, que está no Netflix, tá? Vocês vão ter tempo, porque amanhã eu não tenho. Eu vou atender em Teixeira o dia todo, então eu não vou ter como assistir. Vocês vão assistir antes de mim. Kênia, dever de casa, assistir Sérgios. Ele foi um diplomata brasileiro e muito fantástico, cara, tá? Muito fantástico, já tô sabendo. Se você tem na sua casa... Ei, Paulinho, bem-vindo. Marilene, bem-vinda. Então, se você é um fleumático, se você não Sérgios, tá? Vou escrever assim. No Netflix, tá bom? Gente, se você é um fleumático, estuda e observa as características dessa pessoa, porque o Sérgios foi realmente um diplomata brasileiro que morreu, tá? Mas lá tem muito, até a constituição física do corpo dele representa muito bem. Agora, se você não é um fleumático, assista também, porque você conhece pessoas fleumáticas. Se você estiver até o final do
dessas lives, né, que nós vamos falar sobre temperamento, eu vou conseguir para vocês o melhor teste sobre temperamento que você não vai ficar com dúvida acerca de ninguém. E que você também faça com a sua família. É só estar aqui comigo todos os dias, me dar oi aqui, esteja aqui, que eu vou enviar esse teste para vocês lá no PV. Não vou mandar para todo mundo também não, né, gente? Que a gente tem que valorizar, né não? Tem que valorizar. Então, eu já falei essas qualidades, né, do fleumático, já falei os defeitos, já falei que quando a gente vai estudar e a gente faz esse teste, todo mundo diz que é fleumático, porque é lindo ser fleumático, é maravilhoso ser líder, né, ser diplomata, ser bem-humorado, ser essa coisa toda. Mas tem muita gente confundindo, porque só prima pelas qualidades. Quando ele chega na parte que não é boa, na parte que ele é covarde, como Abraão, eu não sou não. A gente não pode escolher. Entendam que tudo tem uma parte boa e uma parte ruim. A constituição humana, quando eu digo pra vocês, a Rose falou que se enquadra nos defeitos, por incrível que pareça. Rose, é por quê? É porque a gente sempre fica olhando a parte ruim, né? A gente sempre fica olhando a parte ruim. Olha, o teste, se vocês não encontrarem, né? E quem encontrar também, eu vou disponibilizar no último dia de live, dessas lives especiais, tá bom? Sobre os temperamentos. E aí, cada dia eu vou pegar, a partir de amanhã, e destrinchar. Nós vamos dissecar o temperamento. Vamos falar tudo. Não vamos deixar pedra sobre pedra. E no último dia eu disponibilizo o teste para vocês, inclusive para vocês fazer com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho, com o namorado, com o noivo, com todo mundo na casa de vocês. Mas vocês têm um compromisso aqui comigo, tá bom? Depois que você fizer o teste, eu vou me comprometer com você para que você saiba potencializar o que você tem de bom. Amores, o que a gente tem de ruim, a gente deixa quieto. Porque quando a gente potencializa o que a gente tem de bom, o que é de ruim diminui. Entendeu? Porque a gente não dá voz e nem vez. E deixa sob controle. É óbvio que numa situação que se você estiver em risco, se você estiver acuado, essa parte que não é boa vai explodir, vai estourar. Tá? Isso é normal, nós somos seres humanos. Senão nós éramos já filhotes de anjo, gente. Nós não somos, tá bom? Gente, vamos cá. Quem mais entrou? Ana Veloso, bem-vinda. Evolução Design, bem-vindo. Dani, meu amor, bem-vinda. Pois é, Rose. Celcimar, bem-vindo. Mais alguém? Gente, quando entrar, coloca um negocinho vermelho. Marilene, amor, bem-vinda também. Fica combinado assim, me cobrem o teste. Mas vocês já estão super inteligentes aqui, já sabem qual é até o seu temperamento. E eu não tô achando ninguém confuso aqui sem saber qual é, porque eu fiquei confusa sobre o meu. Dani, amor, vamos marcar, hein? Me fala pra gente agendar em Teixeira, ou você tá em Mucuri? Gente, em relação ao colérico, que era o Paulo, vamos falar um pouquinho sobre ele. O colérico é o seguinte, eu não sei nem quem você é, mas eu quero que você se exploda, tá? Que você vá, lembra de Paulo perseguindo os cristãos? Paulo tipifica, exemplifica. Eliette, bem-vinda, meu amor. Você, Paulinho, você é Paulo? Você é colérico? Quem são os coléricos? Os coléricos estão, ou deveriam estar, nas profissões de produtores, construtores e líderes. Quem é colérico ninguém quer dizer, né? Só Paulinho tá falando que é colérico, mas quem? Então, Dani, vou marcar em Teixeira, amor, me avisa. Quem é que é colérico aí? Me avisa quem é colérico, além do Paulinho. Só Paulinho que vai dizer que é. Só? Isis também é colérica? Muito bem. Gente, qualidades, vamos, né? Se é publicitário, tudo a ver. Tudo a ver. Vamos lá ver as suas qualidades? Enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Meu querido, se você desenvolve essas qualidades, você vai virar o bicho da goiaba. Ninguém te segura. Ninguém te segura.
porque você tá na área certinha. Agora, os defeitos, né? A gente vai aumentar tanto essas qualidades, a gente vai potencializar tanto você, né? A gente potencializa tanto que, né? Você também é isso, vamos potencializar isso aí. Defeitos: iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Ei, Gê, Madá, bem-vindas! E aí, Isis e Paulinho, vocês realmente são colérico raiz ou colérico Nutella? Quem são vocês na fila do pão? A constituição do corpo de vocês é realmente a constituição corpórea de um colérico? Ai, Paulinho. É, né? E aí a gente vai para os melancólicos. Gente, os melancólicos é assim, super fácil, tá? Isis é uma colérica raiz, Paulinho também um colérico raiz. Gente, excelente, porque é essência. Essência, a gente melhora. Rose também, raiz. Não tem ninguém Nutella aí, né? Excelente, excelente. Quer dizer que tá essência. Se tá essência, a gente pega e melhora. E aí, gente, ninguém vai dar conta de vocês. É bom demais. É bom demais, tá? E aí temos o melancólico. Vamos falar? O melancólico, gente, é muito incrível também. Porque o melancólico são os artistas. Que coisa linda, né? Eu adoro artistas, acho incrível. E os melancólicos, tem algum melancólico aí, gente? Levanta a mão aí, vamos ver se alguém quer assumir. Porque fleumático tá chovendo, né? Quem é melancólico aqui? Eu já conheço umas duas melancólicas aqui, que eu tô vendo só de longe. Quem é melancólico, levanta a mão. Que a gente vai começar aqui a dizer em que profissão que você deveria estar. E se não está, tá perdendo tempo, viu, meu bem? Tem alguém aqui que é melancólico, que tem coragem de assumir. O melancólico raiz. Quem é? Lulu, vou ficar terríveis. Já tava com muita vontade de falar sobre os temperamentos com vocês. Depois dos temperamentos, nós vamos falar sobre os perfis comportamentais. Eu já prometi, né, gente? Depois que terminar esse isolamento, já que resolveram, a gente vai continuar mais um tempo. Ninguém mais vai ser o mesmo, tá? Ninguém vai ser o mesmo. Melancólico, não apareceu ninguém, não vou falar. Não vou falar de melancólico, não tem ninguém aí, né? Eu sei que os melancólicos, gente, tem como qualidade. Quem é que é melancólico? Não tem nenhum melancólico aí? Rose, você não é melancólica, não. Você já falou que era outra coisa. Os melancólicos são habilidosos, minuciosos, sensíveis, idealistas, leais, atenciosos e dedicados. Não tem ninguém aí. Eita, chegou um monte de coraçãozinho aí, viu? Será que foi minha cunhada, Andréia? Lavagem RN também, bem-vindo. Quem é melancólico? Levanta a mão aí, me avisa quem é melancólico. Já falei as qualidades. Habilidosos, minuciosos, sensíveis, idealistas, leais, atenciosos e dedicados. Alex, não, vai ser apontando, é, Lulu? Alex não quer dizer... Por apontamento? Alex, tá aí? Os melancólicos são artistas, músicos, inventores, filósofos e mestres. Dani, você é uma melancólica. Nilda, você é uma melancólica. Dani, acha que é uma melancólica. Acha, amor. Não é só você, não. Tem um monte de gente aí e que não se identificou ainda. Será que tá onde, gente? Será que tá perdido lá em fleumático, achando que é fleumático? Será? Madá, você acha que você é o quê, Madá? Madá já é quase o bicho da goiaba. Madá bota pipocando mesmo. Ó, Madá é raiz. O que você é, Madá? Vou fazer um apanhadão. E aí, cada dia nós vamos falar sobre um. Se não for o seu, eu quero que você se comprometa de estudar, porque com certeza alguém que está aí do seu lado tem este temperamento.
E a gente aprende não é só sobre a gente, porque a gente não vive sozinho no mundo, né? A gente vive com pessoas. E a gente aprende a lidar com pessoas também. E essas pessoas são cônjuges, são maridos, são esposas, são filhos, pai, mãe. É importante saber sobre o outro também, tá bom? Então, gente, olha só. O melancólico, defeitos, já que pouca gente, né? Só as 3 meninas aí falaram. Os defeitos do melancólico: egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial e o principal, vingativo. Quem é, gente? Quem é egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial e vingativo? Quem que se enquadra? Alguém levanta a mão? Alguém aí? Alguém? Por favor? Alguém? Ninguém? Não acredito. Que ninguém. Ninguém? Não é possível. Bem-vinda, Ângela. Bem-vinda. Então, gente, olha só. Continuando. A gente falou sobre, né, a questão dos temperamentos à luz da Bíblia, porque o livro Temperamentos Transformados foi escrito em cima de personagens da Bíblia. Boa noite, Ângela. Bem-vinda, querida. E aí, eu pedi para vocês se identificar com algum deles. Bem-vinda, Janaína. Com algum deles. Eu pedi para você se identificar com o colérico Paulo, que não conhecia Jesus e perseguia os cristãos, mas, entretanto, quando ele passou a conhecer, ele foi o maior defensor. Raquel, amor, bem-vinda, meu bem. Foi o maior defensor, né? Depois nós falamos sobre o sanguíneo Pedro, que eu te amo, mas eu te nego, né? Eu não vou te negar e nega 3 vezes. Os sanguíneos são os corações quentes, né? Aquela pessoa que o coração dela é, ó. Os sanguíneos têm a constituição do rosto arredondadinho, né? As bochechinhas. Cada um. Você é Pedro todinha. Deus tenha misericórdia, Janaína. É, porque assim, quando você for explicar pra alguém, eu sei que quando a gente aprende algo, não sei, né, gente? Talvez é porque eu passei muito tempo sendo professora. Sempre quando a gente aprende algo que é interessante, a gente quer contar pra alguém. E eu sei que contar pra alguém, ensinar alguém, vai fazer com que isso não saia mais nunca da sua mente. Tá? Então, quando você se lembrar, né, desse colérico, você vai se lembrar de Paulo perseguindo os cristãos. E de repente ele caiu do cavalo e ficou com escamas nos olhos. E depois disso, quando ele teve esse encontro com Deus, ele foi o maior defensor, né, dos cristãos. Não é isso? Então você sempre vai se lembrar que cólera vem de onde? De ódio. Cólera era o que Paulo sentia pelos cristãos. No entanto, esse ódio mortal virou amor. Então, a pessoa, um colérico, uma colérica, ela é isso. Amor e ódio. A transformação. Existe essa transformação. É só lembrar de Paulo, não tem mais erro. Quando você lembrar de sanguíneos, gente que tem o sangue quente, você vai se lembrar de quê? Não só da parte que Pedro nega, mas pra mim, que fez muito sentido, é quando Pedro, para defender Jesus, que ele negou, que ele negaria, ele corta, ele não pensa, ele tira logo a espada, corta a orelha, não é isso?
Sanguíneo, sangue quente, agita demais, sanguíneo. Não é ódio, é reação imediata. Não tem? Por exemplo, quando eu chego aqui, começo a falar com vocês, os sanguíneos e os coléricos são os primeiros a falar. Depois os fleumáticos vão lá no privado. Manes, nossa, entendi, kkkk. Manes, meu Deus, agora, nossa, fez tanto sentido pra mim. Já acabou a live, já tá de noite, no outro dia, aparece o melancólico. Manes, menina, mas que coisa maravilhosa. Tem posturas, reações diferentes. Os que vão falar sempre primeiro são os sanguíneos. Logo após os sanguíneos, vem os coléricos se posicionando. Odiei, não me identifiquei, detestei. Nossa, que saco. Meu Deus, que coisa, que falta de noção. E aí, no sanguíneo, uma das características do sanguíneo, ele não consegue ficar calado. O sanguíneo é o sem noção, que a minha filha fala assim, mãe, comeu pão do lixo. Não tem condição a pessoa falar uma coisa dessa. Entendeu? Esses são os sanguíneos. Cada um dos temperamentos faz com que você reaja de uma maneira diferente. Se você tem aquele temperamento... Gostou, né, Janaína? Pão do lixo é uma expressão dela que eu não entendia, mas agora eu entendi, porque teve muito a ver. Fala as coisas assim, você tá na reunião com o pessoal, a pessoa fala uma coisa assim, que dá vontade de você procurar um buraco pra entrar. É um sanguíneo falando. Bibi é um sanguíneo falando, tá? Fala uma coisa assim que você fica, meu Deus, que vergonha. Ai, Jaque, tudo a ver com você. Quando você vê, já falou? Esse é o sanguíneo. O colérico, ou ele ama ou ele odeia. Ele não consegue ficar em cima do muro sem decidir. Meu Deus, amo, odeio. Ai, gente, que isso? Vamos, não vamos, que isso? Qual é o plano? Quando vê, já falou. Bibi, obrigada, Lulu. Quando vê, já falou, já meteu os pés pelas mãos, sabe? Tem muita gente assim. E essas pessoas colocam a gente em umas encrencas que só Jesus na causa. Elas se colocam em encrenca também. Não é fácil, gente. Não é fácil, tá? Nós temos os fleumáticos, que todo mundo fala que é tranquilo, que é isso, que é aquilo, mas ele é calculista, ele é indeciso. Ele fica, meu Deus, qual é o plano? Gente, qual é o plano? O que a gente vai fazer? Como é que vai ficar isso? Né? Já aconteceu, Ângela? De você... Não sei nem com quem não aconteceu, né? Então, assim... Cada um desses temperamentos tem particularidades tão grandes que quando amanhã eu começar a dizer pra você a constituição física, de onde que vem essa pessoa ser sanguínea, de onde vem essa pessoa, de que órgão do corpo, porque eles estudavam através do corpo humano. A fleumática igualzinho. Ai, meu Deus do céu, fleumática é igual água de poço parar. Falar não que tem uns meninos aqui que elas não são, não, tá? Aí, é isso, meninas. É uma pena que como eu salvo as lives no IGTV, eu não consigo ter acesso a nada do que vocês estão falando aqui depois. Por isso que eu tô prestando mais atenção. Gente, um colérico e um fleumático juntos é amor, né? Caramba, é amor. É amor. É muito amor. É só amor, gente, pra aguentar isso tudo, tá bom? É só amor, porque se não for amor, se não fosse o amor, seria impossível. Seria impossível. Amanhã também eu vou começar a dizer pra vocês as cores. E aí eu tô na mentoria, eu tenho uma mentoranda, né, uma coach, que é maquiadora. E ela falou, Manes, eu estou estudando
sobre os temperamentos e a cor da pessoa. É verdade, Gê. Às vezes as qualidades se sobressaem aos defeitos. Sim, Gê, o que acontece? Eu sempre digo, foca nas qualidades e amplifica as suas qualidades. Nós temos uma constituição na mente de sempre olharmos para o lado negativo. Por quê? Quando a gente contempla o lado negativo, a gente entende que a gente está correndo menos risco, porque eu estou vendo o problema. E aí o que acontece? Quando eu contemplo demais o que é negativo, eu deixo de olhar, de dar luz, de dar voz e de dar vez ao que é bom. Só que tem algo que é muito bom. Tem algo que é muito fantástico. Quando eu entendo como eu sou e que não vai ter como fazer tanta coisa no que é negativo, mas que eu posso pegar essas forças e amplificar essas forças, fica maravilhoso, né? Trazer a luz, né? Trazer a luz, sim. E assim, são tantos estudos, gente, são tantos estudos que por exemplo, o sanguíneo se excita com o vermelho, as cores atraem. Se você conhece o temperamento da pessoa, se você identifica o temperamento da pessoa, você vai tirar da pessoa o que você quer de bom. Se eu sei que aquela pessoa odeia isso, que se eu fizer isso vai dar problema, se eu fizer assim, eu vou trilhar o caminho de maneira assertiva. Porque quem é que quer tirar do outro o que ele tem de ruim? Só se for doido. Não é isso? A gente quer dar voz ao que tem de bom, de potencial. Porque esse potencial amplificado é incrível. Agora, se eu não sei pra onde eu vou, pra onde eu tô vindo, o que é, se eu vou só no... eu acho, né? Não sei, não tenho certeza. Por exemplo, no teste assessment, eu sei que a pessoa, qual é o perfil da pessoa. Eu encontrei com a pessoa uma vez, ela fez, ou não encontrei, ela faz o teste e eu pego o perfil dela todinho aqui. Eu sei que ela não gosta de aprender o teste a teste conversando. Ela aprende em grupo, ou ela aprende sozinha. Ela não se sente bem sem ler, sem material. Entendeu? Quando eu entendo que essa pessoa é um analista, que ele vai pegar e vai dissecar, eu vou encher ele de material. Eu vou dar prova, eu vou dar cientificamente comprovado, eu vou encher ele de coisa. Se ele é um comunicador, caramba, eu vou lidar com ele de maneira diferente. Se ele é um executor, que eu falei a primeira frase, ele já saiu fazendo, eu tenho um procedimento diferente. Então, quando eu conheço o outro, eu consigo potencializá-lo. Imagina quando eu me conheço, o que eu faço? Né? Se eu sei que eu sou digamos que eu seja uma comunicadora, né, e que eu seja uma planejadora e que eu tenho dificuldade de tirar as coisas do papel, eu planejo. Falei, não, tem algum erro. E fico planejando. Se eu sou um analista e fico analiso, nossa, pego a Bíblia, vou escrever cada versículo, eu vou escrever mais 6 versões de cada versículo. Eu entendo o que eu posso fazer para potencializar, para tirar a água daquela pedra. Então, eu só consigo isso à luz. Ei, Marcos, bem-vindo. Senti sua falta, tá? Senti sua falta. Ai. E hoje a gente tá falando... Hoje é o primeiro dia, Marcos, das lives sobre temperamento. A partir de amanhã, eu vou pegar, junto com vocês, e vou falar sobre cada um desses temperamentos. Tudo, sabe o que é? Absolutamente tudo. Mas eu preciso que vocês, pelo menos, entendam por perto qual é o seu temperamento. Se você é um fleumático, já sabe quem você é, vai assistir no Netflix Sérgios. Se você não é um fleumático, você conhece alguém. O post que eu coloquei agora já disse de onde vem essa história de temperamento, porque não é papinho de coach e nem é papinho de psicanalista. Isso é de antes de Cristo. O povo já estudava, os médicos já estudavam, já sabiam, tá? Isso é a luz da Bíblia. Um dos livros é Temperamentos Transformados. Falei também, já tô fazendo já né, gente? Falei também que para você se lembrar de nunca mais esquecer, tá? E ensinar para todo mundo quem são os personagens da Bíblia e quais os temperamentos, que você não vai esquecer nunca. Sanguíneo,
Pedro, quando viu que o amigo dele, Jesus, estava correndo o risco, pegou a bainha, né, tirou a espada e cortou a orelha do cara lá. Então, o sanguíneo é assim, ele faz, depois ele pensa. Ele fala, depois que deu problema, ele vai pensar. Não tem, né? Então, lembra disso sempre. Nós falamos do colérico, que vem de cólera, que vem de raiva, que vem, né? A gente falou de Paulo, que odiava os cristãos, perseguia, queria, matava. E aí depois, quando ele descobre, quando ele tem um encontro com Deus, o que ele faz? Quando ele levanta, que cai as escamas dos olhos dele, o que ele faz? Ele foi uma das pessoas mais importantes para o evangelho, para disseminar o evangelho no mundo. Então, o colérico, ele ama ou ele odeia, ele não fica em cima de muro. Ele tem dificuldade de ser um pacifista, um diplomata, não sei, né? Vamos ver. Vamos ouvir todas as partes. Não, ele faz. Depois que ele fez, ele decidiu, ou amando ou odiando, aí que ele vai parar e vai se parar. Então, não esqueça. Nós temos Moisés, que é um melancólico, que Deus foi o único homem que Deus veio e falou com ele, cara a cara, face a face. E ele simplesmente não se empoderava. Ele falou, ó Senhor, não vou não. Só vou se você mandar meu irmão comigo, porque eu sou gago. Então, são pessoas que você pega, descobre todos os potenciais, tudo que ela tem de forças. E você fala, tá ali a prova, tá tudo ali. E ela simplesmente não acredita. Melancólicos. E aí você vai identificar quem são essas pessoas que são esses melancólicos. Depois nós falamos dos fleumáticos, que assim, tá batendo um bolão aqui, quase todo mundo é fleumático. O fleumático na Bíblia é o pai das nações, Abraão, que quando chegou, né, na outra terra com a esposa, perguntaram, essa gatinha, essa lindona aí, a sua esposa, o que ele disse? Minha esposa não, ela é minha prima. Ela é minha prima. Então olha o fleumático aí, como é que ele se comporta. Não quero encrenca, não quero problema, né? Olha. Aí você, pra não ter dúvida, troca os personagens e coloca Moisés como no lugar de Abraão, o que ele faria. Cada um troca, não tem erro. Ensina isso para 5 pessoas, você vai saber disso a vida toda. Agora, a gente fez de maneira bem caricata, né? Tô explicando para vocês, para fazer sentido, para vocês ensinarem. A partir do momento que você ensinou, você não esquece mais. Aí, a partir de amanhã, o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos pegar cada um desses temperamentos e esses personagens. A sanguínea com melancólico, né? Meu Deus. É amor, só amor pra dar certo, viu? O amor cobre multidões de pecados, né? E aí, a partir de amanhã, nós vamos pegar cada um desses temperamentos e vamos... Tudo. Eu tô pedindo pra vocês assistirem Sérgios no Netflix e depois disso, que vocês assistirem, vocês vão identificar quem é esse sujeito. Ou no marido, ou em você, ou nos filhos, porque também tem isso, tá? Ou com quem você convive. Porque aí você vai se tornar um especialista. E no último dia, se você ainda tiver dúvida, você não vai passar essas lives pra todo mundo, né? Que você sabe que tem gente que não tem interesse mesmo. Eu vou disponibilizar um teste que, tipo, é ou é. Não tem dúvida, não vai ficar pedra sobre pedra. Depois dessas lives, que vão durar mais 4 dias, nós vamos para as lives sobre perfil. Já que a gente não vai sair do isolamento agora, nós vamos potencializar para quando a gente sair disso, a gente sair batendo mó bolão, a gente vai sair lá na frente, porque nada vai voltar a ser como era, tá? Ninguém fica esperando não. E a gente precisa sair melhor do que a gente entrou. Vocês já estão aí treinando, como eu disse a vocês, 15% de tudo é o que você aprende. 25% treino, então você vai ensinar para umas 5 pessoas. Sai contando para todo mundo, sai falando para todo mundo. O pessoal vai ser chato. Graças a Deus eu faço live, então eu posso falar tudo aqui, tá? E aí vai ensinando, 25% é você treinar. Depois disso, que vai sobrar 60% aí para você virar, né? Como eu digo, o bicho da goiaba. Esses outros 60%, o que você vai fazer? Você vai começar a agir, potencializando o que você tem de bom. O que você tem de ruim, deixa quieto. Deixa quieto. Porque você vai ficar tão bom no que você é bom, você vai potencializar
tanto a sua parte boa que a parte ruim vai ser uma parte fraca e falha. Entendeu? Estamos juntos? Fala pra mim aí quem é que tá junto comigo. Eu escrevi agora à noite, coloquei lá um post pra vocês entenderem qual é a fundamentação teórica, né? Por que a gente está estudando isso? Isso não é novo, isso é de antes de Cristo, tá? E por que a gente está vendo? Durante o dia, amanhã, hoje eu ainda coloco outro post. Essa live vai pro IGTV, eu quero que vocês me ajudem a passar para outras pessoas. Amanhã eu vou, acho que amanhã não, essa semana eu ainda vou lançar o canal do YouTube, quem é minha amiga, e eu conto com vocês, tá? Eu conto com vocês. Amei demais a energia de muita gente que tá aqui. Madá, nosso encontro amanhã, tá bom? Gê, meu amor. Josi, bem-vindas vocês todas, tá? Rose, é um prazer, porque seria triste eu estar aqui transbordando pra ninguém, né, gente? Gratidão a todos vocês que convidaram amigos, convidaram pessoas que vocês gostam, que é do convívio de vocês, tá? Eu gostaria que vocês compartilhassem, vocês me ajudam e é importante pra mim, isso é um trabalho, né? É um trabalho, apesar de que tem hora que parece que não é trabalho. Eu trouxe material novo hoje do Coach Story aqui de Tabatã pra fundamentar, né, essas... Então eu vou mostrar pra vocês, que eu sempre gosto de mostrar, né? Então temos isso aqui, como tornar-se uma pessoa de influência, porque isso faz parte da maioria dos temperamentos. Só tem sucesso quem quer, Napoleão Hill. As 16 leis do sucesso, Napoleão Hill. A lei da conexão, né, que eu já mostrei a vocês, mas eu continuo com ele porque ele serve também para isso aqui. Outro aqui de um mentor querido, mindset positivo, né, e milionário, como funciona uma mente conectada à prosperidade. E esse do Eckhart Tolle, o poder do agora. Então é o seguinte, gente. Fala pra Nara que mandei um beijo pra ela. Seguinte, vê que eu só peguei coisa boa, né? Eu só vou ficar focada. Hoje eu falei sobre os defeitos. Amanhã a gente vai só começar a potencializar as qualidades. O que se faz para melhorar, né? Então essa é a fundamentação teórica, além do livro que eu falei hoje, Temperamentos Transformados, tá? E eu espero que tenha feito sentido para vocês esse do Eckhart Tolle aqui. Maravilhoso, tá? Então essa é a fundamentação teórica. Acho que eu tenho mais uns 2 em Teixeira que eu deixei lá. E é o que eu vou usar para essas 4 lives, mais 4 lives, né? Para potencializar o que você tem de bom. Se fez sentido para você e você puder enviar para outras pessoas, você colabora comigo, você me ajuda. A gente faz essa troca, essa reciprocidade, tá bom? Obrigada, Marcos. Se vocês puderem enviar para pessoas, eu fico muito feliz, vocês me abençoam, tá? Eu fico feliz também. Eu quero que vocês leiam lá o post para entender, né? E todas as vezes que vocês puderem ler e enviar para alguém, é importante. E se puder fazer um comentário, isso alimenta a alma da gente, né? É minha obrigação, eu faço porque eu gosto, porque eu amo. Estar lendo, estar me preparando, é importante para mim, para minha profissão que eu escolhi. Mas quando a gente percebe que o outro reconhece, que o outro é grato, fica melhor, né? A gente faz com mais vontade. Deus abençoe todos vocês, todos, sabe? Eu quero que vocês experienciem mesmo e que se sintam felizes em saber que vocês têm tantas coisas boas e que vocês podem melhorar e vão melhorar. Se depender de mim, eu estou aqui 100% comprometida, tá? Vocês também, se estiverem 100%, não tem erro. Oi, meu amor, tô saindo. Beijo, vou compartilhar, tá? Tchau.